começar aqui para a gente poder aquecer, né? Vamos começar aqui seguindo aqui do Pompeu, depois a gente faz daqui para lá, de lá para cá. Pompeu, na tua visão, né? Como é que você vê essa questão dos principais desafios, né? Que hoje você está enfrentando, né? E aí um pouco para cada um de vocês, né? Que estão dentro, né, de cada um dos ambientes aí da inovação, em relação à implementação de programas de inovação e, obviamente, Venture Builders e Corporate Venture Capital também, para conseguir alcançar resultado. Obrigado primeiro pelo convite, Mandarino. Um grande prazer estar aqui com você, com essa mesa aí tão brilhante. Acho que o Armando vai explicar um pouco mais, talvez, aí da jornada de CVB, mas lá na Vibra a gente tem um hub de inovação chamado Vibra Collab, e basicamente dentro desse hub a gente tem os 3 principais veículos de inovação, que é o Build, o construir, o Invest, que é o investir, e o Partner, que é o de parceria e inovação aberta. Então, em CVB, essa construção, a gente tem vários desafios, desde a captura da ideia, a transformação e seleção dessa ideia para qual que a gente vai construir um pitch, do pitch para qual que a gente vai construir o experimento, do experimento qual que a gente vai transformar em produto, e do produto como é que a gente transforma ele em escala. E a gente olha os 3 principais caminhos nessa jornada de construção. Um é, de fato, incorporar um produto, um serviço no portfólio da companhia. O outro é a gente construir uma nova área de negócio. E o outro é a gente construir uma nova empresa para o grupo. Então, nessa jornada de construção, a gente olha esse CVB com essas 3 principais saídas. E olhando para investir, né, o nosso Corporate Venture Capital, hoje a gente tem 150 milhões para investir nos próximos 5 anos, e também toda uma jornada, desafio aí ao longo dessa, vamos dizer assim, desse deal flow de investimento. Então, acessar as principais startups do setor, selecionar essas startups estão dentro da nossa tese de investimento, se o cap table está adequado aí dentro da nossa busca. Depois disso, montar um comitê técnico para sinergizar essa startup com a estratégia corporativa. Depois, toda a parte de construção do business case e da análise de sinergias. É muito importante sinergizar a visão do empreendedor com a visão da companhia. E, por fim, o desafio do próprio comitê de investimento, a gente conseguir aprovar dentro da estratégia da Vibra quais são as startups que a gente vai montar para o nosso portfólio. E, por último, a gestão do portfólio. Tem que fazer acontecer e gerar valor. Bacana. Ó, vocês viram aqui que todo mundo aqui que veio aqui, chegou no Rio, não veio aqui, tem que fazer uma maratona, né? O empreendedor tem que fazer essa maratona toda aqui, né? Não é fácil não, né? Mas faz parte. Né, aquilo que a gente fala, faz parte do ambiente empreendedor, essa perspectiva, né, de você conseguir construir ou caminhar dentro desse caminho, né, que o Pompeu colocou aqui. Então, tanto, né, do ponto de vista de você fazer, né, um processo de estruturação, ele permeou aqui alguns desafios, né, que eu acho que vai ser legal também a gente ouvir aí na sequência. Uma questão talvez aí muito importante, que é a geração de deal flow, né? Como é que a gente consegue construir uma lógica de pipeline, né, que a gente fala, né, um processo contínuo de busca de startups que façam sentido para a corporação. Porque quando faz sentido para a corporação, é talvez um caminho natural de gerar valor, né? Porque as sinergias vão acontecer no dia a dia, vai ter essa oportunidade de vocês conseguirem colocar, né? E, obviamente, dentro da corporação não tem muito como, né? Você tem que demonstrar que, na prática, aquilo ali está acontecendo, né? Tem que ter mecanismos, né, de medição que demonstra isso, que é um pouco da gestão que você colocou. Então, acho que aqui já está dando um pouco desse caminho aqui, a gente vai construindo um pouquinho, né, do que tem hoje de desafio, né, que é essa geração de deal flow, você conseguir capturar essas sinergias, conseguir estruturar melhor, né, a forma como investir e, obviamente, acompanhar, né, se aquele investimento está dando resultado para dentro da companhia. Basicamente, cada fase com o seu próprio desafio, né, mas tem que, de fato, seguir essa esteira. Perfeito, legal. Armando, na tua visão, né, dentro dessa questão, a gente sabe que o CVC, né, ele muitas vezes, dentro desse caminho, né, de investimento, ele muitas vezes está lá na frente, né, ele já é uma ponta, né, talvez mais, eu diria ali, mais sofisticada, né, mais estruturada, né, desse processo de investimento. Eu queria que você também falasse um pouco de quais os desafios hoje, né, que o ambiente de CVBs hoje, né, dentro do Brasil enfrenta, e especificamente energia, para que a gente possa construir também e desenvolver, né, esses pontos. E saber se essa mesma questão de desafios, né, que o Pompeu posicionou, se você tem enfrentado e visto isso também dentro do Energy Hub Ventures. Muito bom, boa tarde a todos.
Mandarina, acho que a gente ficou na missão ali de definir um pouquinho ali para quem está assistindo a gente aqui, né? Para quem não conhece, CVB, CVC, que são essas letrinhas aí, Corporate Venture Capital, e no meu caso aqui, junto com a Mandarina, Corporate Venture Builder. Do builder mesmo, de construtor do inglês. Então nós estamos antes ali da esteira do Venture Capital, que vai fazer o aporte financeiro para a startup ganhar mais escala, ganhar mais robustez, mas a gente está numa parte anterior ali do deal flow, que é fazer com que a startup ganhe maturidade, que ela cresça em seus processos, que ela melhore seu produto, que ela pense sua máquina de vendas, que ela pense em captação de investimento já de uma forma estruturada, não bata lá na porta dele, oi, eu sou empreendedor, tenho uma ideia nova aqui. Então a gente leva para a startup um alto grau de maturidade em todo o contexto do seu negócio, do marketing, no RH, em todo o contexto dessa startup. E por isso, Mandarino, aí entrando na sua resposta, eu vejo a extrema importância, porque somos players diferentes dentro de um ecossistema muito maior. Então o CVC, ele é um player extremamente importante dentro desse ecossistema, para tudo que nós estamos fazendo dessa transição energética, essa revolução tecnológica no mundo. E o CVC e o CVB é um player extremamente importante nesta construção para o CVC e para o mercado, como se não só para o CVC, mas para todo o mercado. Então, a startup tem um sócio, big player, que é co-founder e estratégico. Isso é muito relevante. Perfeito. Eu acho que dentro desse caminho, né, a gente está falando, né, talvez ali num processo, uma esteira, né, a gente olha, né, dentro do ambiente de inovação, existe uma esteira de inovação, né, todas as companhias trabalham com esse conceito, né, de construção, como a gente falou, desde a ideia até a empresa, né, você tem muita coisa para ser feita, né, para que isso aconteça, mas uma das etapas é exatamente essa etapa, né, como você falou, essa etapa de construção, que ela pode ser feita, eu diria, em paralelo, né? Aumentando essa possibilidade de maturidade dentro da estratégia corporativa, né? Então, a CVB, como você falou, ela pode ser essa estratégia, esse elo de conexão entre, né, vamos dizer, muitas vezes um programa de aceleração e uma possibilidade de você estruturar ou ter uma startup melhor estruturada para receber um aporte, dependendo da fase da jornada dela, né? Então, eu acho que esse é um ponto também legal. Depois, na próxima rodada, queria que vocês falassem um pouquinho também de teses e de tamanho de cheque. Eu acho que isso é interessante para a gente poder trazer um pouco dessa visão dentro dos mecanismos, o que funciona também. Só finalizando esse ponto aqui, é muito importante nós trabalharmos conectados, né? Porque ele não quer receber lá uma startup despreparada e a gente quer receber a startup para entregar para ele preparada. Então, eu acho que isso esse é o ponto que nos liga, né? Perfeito. Bernardo, como é que é a tua visão hoje, né, dentro da Eneva, né, estruturando, né, liderando, né, essa área de venture lá, tanto, né, Vibra, né, e a Eneva tem, né, valores significativos, né, de investimento ligado a essa área também, uma necessidade também de revolucionar os seus negócios, né, a gente fala muito isso. Na tua visão, quais são os desafios que vocês estão enfrentando hoje para construir esse caminho, né, de construção do CVC? E se você puder falar um pouquinho para a gente também como hoje vocês têm colocado ou visto, né, como você consegue conectar essa inovação vinda de um Corporate Venture Capital. Bom, legal. Bom, mais uma vez, Miguel, obrigado também pelo convite, muito bom estar falando com vocês aqui. Eu acho que eu vou tentar trazer uma visão um pouco complementar, né, do que o Pompeu, né, que também o Armando trouxeram aqui. E eu acho que eles falaram é muito verdade, né, na verdade, cara, o porquê, né, vamos lá, a gente deve ter falado isso, né, vários palestrantes devem ter falado isso ao longo, né, desses dias, a gente está no final da palestra, talvez esteja repetindo algumas coisas aqui, mas por que uma corporação se conecta com uma startup? Cara, a razão é muito simples, né? Porque uma startup tem muito mais capacidade, velocidade, agilidade para entregar ou para descobrir como entregar uma solução que muitas vezes nem ela mesma sabe qual é, né? E quando a gente fala de explorar oportunidades que muitas vezes não estão associadas diretamente ao core business, né, da corporação,
você ter uma estrutura como essa, que tem startups com essa agilidade para entender o que ela precisa fazer e como é que ela encontra o Product Market Fit, que depois aquele protótipo, aquele produto possa ser escalado com todas as alavancas que a corporação tem, isso é fundamental. E na verdade, quando a gente fala do Corporate Venture Capital, cara, sim, você tem o Venture Capital. Qual é a diferença do Corporate Venture Capital? São as alavancas, né? O Venture Capital tem o dinheiro. E no fim das contas, o próprio Venture Capital tem que ter um smart money ali associado, que via de regra é a carteira, é a cadernetinha de telefones, né? Que não existe mais, mas são os contatos, né? Dos capitalistas. E o que dos Venture Capitalists, né? E o que uma corporação tem? Ela talvez tenha um pouquinho disso, e ela vai talvez além disso, através das alavancas que ela tem a seu dispor para conseguir, de fato, né, acelerar um negócio de uma startup. Né, e, obviamente, acho que o Corporate Venture Capital tem esse grande desafio de conseguir encontrar as startups que têm esse fit com as alavancas. Cada corporação tem as suas alavancas próprias. Então, acho que esse talvez seja um dos grandes segredos, né, de quem está trabalhando com o Corporate Venture Capital, né, é entender quais são bem as alavancas da companhia e encontrar as startups que têm esse fit com as alavancas, que quando você consegue fazer isso acontecer bem feito, aí é uma mistura explosiva, né, onde você consegue fazer a startup crescer rápido, você está conseguindo trazer um negócio que incorpora valor para o seu negócio e todo mundo sai ganhando. E aí vem a questão do deal flow, que tem a ver com o Corporate Venture Building, né? Quando a gente está falando de Corporate Venture Capital, a gente quer startups que já estejam prontas para usar as alavancas. E se ela não está ainda madura o suficiente, o que adianta a gente ter alavanca para a gente jogar no mercado e acelerar uma startup que ainda não está pronta para crescer? Então, ter uma startup que passou por um processo de Corporate Venture Building e está pronta para crescer é fundamental. A gente fala que, a gente brinca aqui no Brasil, o setor, né, de energia especificamente, a gente tem pouquíssimas startups de energia. Então, a gente brinca que a gente vai pescar não num lago, mas numa poça, né? A gente sempre fala isso. E aí a gente precisa aumentar essa poça para que a gente tenha mais opções, porque as alavancas estão aqui, muitas vezes elas podem ser utilizadas para mais de uma oportunidade. E aí ter um Venture Building trazendo mais oportunidades qualificadas para a gente é fundamental. E aí as coisas vão se retroalimentando, a gente começa a ganhar tração, e aí aquela velha história, né? De cara, é uma bola de neve, e aí, quanto mais dá certo, mais oportunidades aparecem, mais empresas aparecem, o budget fica mais fácil de defender, e as coisas começam a acontecer naturalmente. Então, cara, acho que essa é um ecossistema, né? Cada um na sua caixinha ajudando, levando o negócio um pouquinho adiante para que gere valor para o ecossistema como um todo. Bacana, Bernardo. Ó, essa alusão que você trouxe aí do pescador é interessante, porque eu já vi startup que tinha 3 pescadores pescaram o mesmo peixe, né? Para você ver aí como é que precisa ter mais peixe nesse aquário aí, né? Com certeza precisa. Porque eu brinco aqui que muitas vezes no ecossistema de energia hoje em dia, hoje talvez eu diria para vocês que é um grande desafio, né? Que vocês têm ajudado, né? A equacionar, ou pelo menos ser uma das pontas de equacionamento, é exatamente poder garantir não só o funding, mas garantir a demanda, né? E aí a gente fala muito isso, né? Se a gente pega aqui essas 40 startups que estão expondo aqui, mais do que dinheiro, eles querem demanda, eles querem a possibilidade de vender para a corporação, eles querem ter a viabilidade de conseguir colocar um contrato e fechar um contrato, porque isso naturalmente habilita mais facilmente com que ele capte. Então, assim, parece que não, mas o ambiente corporativo e a possibilidade, o CVC e o CVB podem ajudar a destravar a alavanca, como a gente está falando aqui, de investimento. Porque no momento que a startup fatura e ela tem uma receita recorrente, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil dele comprovar o fluxo financeiro dele, fica mais fácil dele comprovar o valuation, fica mais fácil dele demonstrar um plano estratégico de médio e longo prazo. Fica tudo mais simples no sentido desse processo de captação, quer seja para um Corporate Venture Capital, como você falou também, né, Bernardo, para um Venture Capital, que muitas vezes tem uma visão mais financeira e menos estratégica, como é o caso que vocês colocaram aqui. Então, eu acho que é um ponto bastante significativo, né? Trazendo aqui um pouco, eu acho que continuar, eu comentei, né, que a gente ia trazer um pouco aí para a gente contextualizar um pouco como é que vocês estão vendo aí a visão, né, dos critérios. Eu acho que a gente tem diversas startups aqui também no público, né, o pessoal das startups estão super atentos ali, ouvindo, né, vocês não estão vendendo, estão ouvindo aqui o painel nosso. A gente tem aqui, né, a gente sabe que esse processo ele passa por critérios de seleção. Né? Então todos vocês de alguma forma buscam, né, avaliar critérios de seleção de startups, né?
O que vocês hoje normalmente buscam, né, dentro desses critérios, né? Quando você está pensando em selecionar uma startup na Vibra, por exemplo, no Energy Hub Ventures, na Eneva, o que vocês buscam primeiramente? E o que na prática faz a diferença para esse empreendedor entrar, por exemplo, no Deal Flow de vocês? Se você puder começar aqui também, Pompeu, para a gente? Não, bacana a pergunta, porque como a gente falou, é muito importante esse fit cultural, né? Então eu começaria por aí. A gente está falando de gente no fim da linha, né? Então você tem que ter um fit cultural muito forte entre o que o empreendedor quer e o que a corporação consegue prover aí de alavanca. E olhando um pouco mais, tem que entender qual é a tecnologia, quais são os resultados. Então, a gente busca também tecnologias escaláveis, tecnologias que adicionem valor à nossa oferta. A gente busca também que ele resolva problemas da corporação ou que ele abra novas oportunidades, que ele abra novos canais, que a gente consiga aí acessar ali na adjacência da corporação outros ambientes e outras possibilidades de crescimento. Então, pessoas, tecnologia, sinergia cultural e principalmente aderência à nossa tese. Então, hoje a Vibra, na sua tese, está procurando startups que estão adicionando valor ao nosso ecossistema de logística. Hoje é a principal distribuidora aí de combustíveis do Brasil. Adicionar valor ao nosso posicionamento de transição energética. Hoje a Vibra tem todo um ecossistema que potencializa a transição energética de diversas empresas. Adicionar valor ao nosso varejo. A gente hoje, com a BR Mania, nos postos de gasolina, estamos expandindo para proximidade, conveniência ampliada e principalmente também dentro da nossa tese está o nosso ecossistema financeiro. Hoje a Vibra é uma das principais empresas aí em faturamento no Brasil. Então tem muito dinheiro passando pelo nosso ecossistema. Quais são os produtos e serviços financeiros que a gente consegue adicionar e juntos ir mais longe. Perfeito, legal. Acho que já tem bastante questão aqui, né? A gente falou ali basicamente de alinhamento cultural, né? Que você colocou aqui. Eu acho que eles é um ponto importante e isso tem muito a ver porque tanto do lado da corporação escolher, mas o empreendedor escolhe também, né? Porque na prática o dinheiro ele tem o mesmo valor tanto na Eneva, quanto na Vibra, quanto lá na Venture, né, no Energy Hub Venture. Dinheiro é dinheiro, né? R$1 é R$1, a gente fala isso. Mas o que faz a diferença para um empreendedor escolher, muitas vezes é exatamente isso. Esse fit cultural, essa possibilidade de você muitas vezes até o intangível, né? Porque o tangível é a parte monetária, mas o intangível, qual é esse intangível, esse software, né, que está ali embarcado para a escolha desse empreendedor, né? O que ele visualiza, que muitas vezes você não enxerga, né? Está um pouco abaixo da superfície, né? Acho que é bem interessante essa questão. E a questão da tese, né? Minimamente, né? Se você não está conectado à tese, fica difícil, né? E tamanho de cheque, ou se você puder só complementar, normalmente em que tipo de faixa que vocês normalmente vêm buscando? Hoje a gente tem posicionado mais os nossos investimentos em Série A, então a gente está ali por um ticket médio de 5 milhões, mas a gente já fez o follow-on, inclusive a EasyVolt que está aqui do lado recebeu aí o nosso follow-on, um cheque de 10 milhões, e a gente tem na tese do fundo também atuar e investir em seed, mas como a Eneva, essa startup está pronta ali para escalar em conjunto com a gente. É mais fácil numa corporação entrar ali dentro do Série A. Perfeito, legal. Então, Série A, normalmente a gente tem aí Série A, Série B, Série C, Série D e tal, né? Cada um deles tem um tamanho de cheque diferente, é um pouco do que o Pompeu falou aqui. Normalmente dentro desse ambiente de investimento você vai desde do FFF, que a gente fala, friendly, né? Family Friendly Funds, né? Normalmente ali é o cara que gosta, né? É o entusiasta, né? Não vamos falar que o cara, né, não conhece, ao contrário, é entusiasta. Então você tem ali alguém que é amigo, né? Alguém que é parceiro, alguém que é colega, um pouco assim. E aí caminha ali para o investimento anjo, segue, né, no pré-seed, seed, Série A até, né, seguindo por várias linhas até o IPO, né? Quando a gente fala ali de ir para um momento ali de você colocar
a tua startup na bolsa, tá? Então esse normalmente é o caminho aí que é o caminho do dinheiro, né? Como a gente fala, né? Como é que normalmente esse dinheiro circula, né? Então a Vibra está mais ou menos ali dentro, né, da sede, da visão ali de seed Série A, né? Então eu acho que é um ponto legal, o tamanho de cheque aí para o pessoal poder entender de 5 milhões. Armando, como é que é a tua visão em relação a isso, né? O que dentro, né, do NG Hub Venture você vê, quais são os critérios principais que você busca, né, quando a gente está falando de Venture Build, né? Talvez alguns parecidos e outros talvez um pouco diferentes. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente. Maravilha, excelente pergunta, Mandarino. Particularmente, assim, tem duas questões. Uma que eu gosto de colegiar a decisão, né? Eu gosto de te ouvir lá, as coisas que você vai falar com as startups, a gente não sabe tudo. Gosto de trazer os nossos investidores, trazer os nossos conselheiros. É importante dizer, né, o NG Hub Ventures é uma empresa com governança, tem conselho, tem investidores. Então é importante passar a startup por esse processo para que ela seja aprovada, para que a gente faça o investimento nela. Mas eu particularmente gosto ali de, entendendo a nossa tese ali da transição energética, a startup tendo a nossa tese, então é importante ela conhecer quais são os itens da nossa tese. A gente quer ouvir, a gente quer conversar com ela. Eu tenho uma técnica bem conhecida aí no setor de inovação, que eu olho para uma startup como uma corrida de cavalo. Então eu gosto de ver, o joker é bom, o empreendedor, ele é um ótimo empreendedor, ele vai conseguir levar isso para frente. Como diz, dorme no papelão, tem força, vai para cima. Tem couro duro, né? Vai. Então o joker é muito importante. Gosto de ver o cavalo. O produto é bom, esse cavalo vai conseguir chegar até lá, a empresa como um todo. E gosto de ver a pista. O mercado é bom, um venture capital vai querer esse negócio, uma empresa vai querer comprar, tem uma saída, tem um M&A, tem um série B. Quão longe eu estou desse série B? Quão longe eu estou de uma venda desse negócio, né? Porque no fim das contas é isso que a gente busca num CVB. Então basicamente são esses os detalhes aí. Pô. E quantas corridas ele já ganhou, né? E quantas corridas já ganhou? Isso aí, track record. Track record, né? Bacana esse complemento, Popê. Eu acho que resume bem, né? Eu acho que talvez eu vejo assim que não é só talvez, né? Eu acho que você foi bem assertivo, que CVB e CVC eu acho que olham um pouco, né? Claramente, né? Esse tipo de questão. Eu acho que esses 4 blocos ali são bem comuns, né? Dentro dessa questão. E eu acho que quanto mais, né? Quando a gente fala aqui do early stage, né? Mais talvez o empreendedor, mais o jockey é crítico, né? Porque às vezes você pode ter um excelente cavalo, mas se o jockey está um pouco pesado ali, né? Se ele tem dificuldade de subir no cavalo, às vezes é complicado, ele não consegue, ele já tem uma desvantagem muitas vezes, né? Você pode ter um supermercado, uma super possibilidade e muitas vezes ele tem, né, a dificuldade de conseguir fazer esse tipo de movimento. Complementando esse raciocínio, a gente na CVB, como nós somos co-founder da startup, a gente está muito próximo deles, a gente vive essas dores também. Então, algo que nós fazemos muito é uma gestão emocional do empreendedor. O empreendedor está feliz, está triste, teve notícia boa, perdeu o contrato, ganhou o contrato. Então, essa dinâmica, para nós, a gente acaba tendo que fazer essa gestão emocional do empreendedor para ele continuar vencendo corridas, né? Perfeito. Na tua visão, Bernardo, como é que você está vendo nessa questão? Quais são os critérios que normalmente vocês usam lá e o que você concorda, você tem como agregar mais aí um item dentro dessa pista aí, pô? Tem um público também, né, pô? Eu acho que o pessoal acabou falando bastante, mas acho que o que eu posso complementar, né, o que foi dito até agora, até todo mundo aqui, né, com muita propriedade, né, e com muita experiência já passando o que realmente faz sentido, mas que o ponto é que a cada, dependendo do estágio de maturidade, né, você acabou falando um pouquinho, os pesos variam, né? Mas no fim das contas o empreendedor é um dos pontos mais fundamentais, né? Até porque é isso, você pode mudar até o cavalo, né? Mas se você não muda o jockey, pode ser o melhor cavalo do mundo, o cavalo não vai correr bem, né? Então acho que, e claro, e depende do estágio, quanto mais avançado o negócio, né, o empreendedor sempre vai ser fundamental, mas você pode começar a dar mais peso para outros temas.
Uma coisa muito interessante, né, acho que no caso da Eneva, ao longo do tempo a gente tem investido em negócios talvez com tickets que variam, né, desde tickets mais próximos do CVB até tickets mais próximos de um Pre-Series A, Series A. Então assim, a gente tipicamente tem feito, né, alguns investimentos desde 1 milhão até 4, 5 milhões, então, e aí depende muito da oportunidade que aparece. Então acho que o grande ponto, né, o cheque obviamente é importante para a corporação, para a startup, mas voltando ao meu ponto original, muitas vezes, se você encontra um negócio em que tem fit com as alavancas da companhia, o dinheiro inclusive ele passa a ser menos relevante. Muitas vezes o empreendedor vai querer fazer um negócio com uma empresa até por um investimento menor, porque ela vai poder ter acesso às alavancas daquela companhia. E acho que de vidas passadas eu sempre trabalhei muito isso, né, entendendo bem as alavancas, né, de outros negócios que a gente trabalhava. E eu brincava, eu sempre falava, você tem um exemplo do Silvio Santos, que ele falava, né, que barras de ouro valem mais do que dinheiro. Oi, pô, já aconteceu isso aqui, cara. O pessoal falou e falou, pô, vou pagar em barras de ouro. Eu falei isso ontem aqui. Então, barras de ouro valem mais do que dinheiro. No nosso caso, alavancas valem mais do que dinheiro. Só que eu tenho que me vestir de Silvio Santos para falar isso, entendeu? Boa, muito bom. Ó, essa aí eu vou usar, hein? Essa eu vou usar, hein? Pessoal, alavancas valem mais do que dinheiro. Muito boa mesmo. Legal. Bom, a gente está caminhando aqui, né, pro final aqui do nosso painel. Né, a Raquel tá assim, né, todo mundo tá meio, né, realmente painel bom, assim, né, aquele painel que a gente tá aprendendo, tá leve, né, ninguém tá dormindo depois do almoço, né, o pessoal tá super ligado. Mas eu queria aproveitar aqui e trazer mais uma perguntinha e depois, se vocês puderem já trazer algumas considerações finais, eu acho que é legal. Que eu queria que vocês falassem um pouco de case de sucesso, né? Claro que normalmente case de insucesso a gente vai deixar para vocês falarem aqui da boca miúda pro pessoal, que sempre tem, né? A gente fala, traz um case de sucesso aqui e tal. É claro que tem, né? Obviamente sempre tem. Né? É óbvio que no processo de CVC isso pode acontecer um pouco menos, né? Acontece, mas é um pouco mais raro porque vocês estão já pegando projetos, né? Muitas vezes mais maduros, né? Que tem um grau de certeza um pouco menor. Mas na VB, né? Na CVB é muito comum isso. Então eu queria ouvir um pouquinho para vocês, né? Se vocês também quiserem compartilhar em sucesso, eu acho que é bacana também. Mas se você puder trazer um exemplo, né, de caso de sucesso, né, que vocês têm visto desse processo, o que alavancou, né, tudo isso que a gente falou, realmente que alavanca, né, contribuiu para esse empreendedor, para esse negócio. E se puder dar algumas considerações finais aqui para a gente também, Pompeu. Legal. Eu falei da EasyVolt, eu vou ficar nela porque a Vibra ela vem distribuindo gasolina, diesel, combustíveis líquidos aí que movimentam o Brasil, né? E alguém tem dúvida que a mobilidade elétrica vai acontecer de fato? Ó, quem acha que não vai, levanta a mão. Ó, ninguém, tá vendo? Agora, será que todos os carros vão ser elétricos no ano que vem? Daqui a 5 anos? Quem acha que vai ser amanhã, levanta a mão. Ó, também não. Mas não tem só carro movido a eletricidade que está chegando aí. Tem carro movido a hidrogênio que está chegando aí. Tem carro movido a gás que está chegando aqui. Será que aqui no Brasil, onde a gente é tão forte no etanol, será que o etanol não vai dominar aqui no Brasil e vai retardar a mobilidade elétrica do que em outros países como China, Europa e Estados Unidos? Então, a gente se posicionou em mobilidade elétrica justamente no CVC para acompanhar esse crescimento do mercado. Senão a gente construiria, né, tudo dentro de casa e colocaria bastante força ali. Então a gente tem olhado bastante força em mobilidade elétrica com a nossa investida, com a EasyVolt, que já recebeu o follow-on. Eu acho que, falando um pouquinho de alavanca, a EasyVolt tem empreendedores fantásticos, inovadores, e a gente consegue somar bastante valor com a força da nossa marca, aonde ele abre novas portas, aonde ele traz a credibilidade da marca Vibra para conseguir bons contratos, boas entradas. A gente tenta apoiar em tudo, Mandarina. A gente tenta dar acesso a especialistas, dar todos os eventos que a gente participa. A gente tem lá uma parte do nosso stand em conjunto com a EasyVolt. Assessoria de imprensa, se jogar aí no Google, a gente apoia bastante aí, chutaria aí por mais de 500 implementações. O nosso próprio reporte de resultados, nosso presidente está sempre falando do crescimento da companhia em várias das lives que ele participa. Enfim, a gente
quando entra a gente vai com tudo mesmo. Então, acesso a especialistas dentro de casa, tanto que mobilidade elétrica a gente entrou com investimento e a gente criou uma área de negócio. Então, para potencializar cada vez mais a nossa presença e gerar resultado. Então, é um pouquinho disso que eu queria compartilhar. Bacana. Quem teve a oportunidade de ver o painel da senhorita, né? Senhorita não, né? Eu vou falar senhorita porque Marcinha é casada, né, cara? Então, Márcia Loureiro, né? Foi o painel de mobilidade que a gente fez aqui. A Márcia é essa pessoa que o Pompeu citou. Pessoa fantástica também, que atua e vem, né, de alguma forma defendendo, né, porque a gente precisa das bandeiras, né, defendendo essa bandeira da mobilidade, e a Márcia teve a oportunidade de estar aqui. Para quem não pôde assistir, já fica o convite aqui para assistir esse painel depois na gravação. Painel fantástico, teve, né, tanto a Vibra, a Raizen, né, teve aqui também, né, falando sobre essa mobilidade. Tivemos a Tupinambá, uma startup que atua junto, né, desse mercado, né, competindo, né, ou cooperando, né, competindo, né, dentro do mercado de mobilidade elétrica com a EasyVolt. Então, muito interessante também a gente assistir esse painel para poder ter essa complementação. Na tua visão, como é que você vê aí, se você puder trazer um exemplo, não só do Energy Hub Ventures, mas de outras ventures aí que você tem acompanhado, principalmente na área de energia, a Synergy, por exemplo. Maravilha, Mandarino. Para mim, para nós do Venture Builder, o sucesso é o exit. O que eu quero enquanto Venture Builder é construir essa startup para ela chegar lá na frente, ser vendida ou vendermos a nossa parte. Isso significa para a gente que a gente fez o nosso trabalho com sucesso. Todo mundo ficou feliz, tá todo mundo, a sociedade foi impactada, o mercado foi melhorado, negócios foram gerados, famílias foram alimentadas, está tudo bem. Então, recentemente, a gente conquistou o primeiro exit, porque é uma jornada, né? Uma jornada de construção, não é hoje, não é amanhã, e vendemos uma startup agora do portfólio para um grande grupo. A Synergy, ela tem um pezinho ali em água, né? Então uma energia e água ali, né? Então uma startup agora, a gente vai dar mídia a isso em breve, então não posso ainda revelar os nomes. Boa, só, já deu um spoilerzinho, então acompanha as mídias aí. Exatamente, acompanha as redes aí que vocês vão ficar sabendo. Então a gente conseguiu vender uma startup para uma grande empresa líder do segmento aí. É um animal, assim, do setor de água, então vocês devem saber quem é. Não vou falar quem era, mas vocês devem saber quem é. Comprou uma startup lá e é muito positivo, isso reforça que a gente está no caminho certo. Então, um golaço, todo mundo feliz e foi um ótimo negócio. Perfeito. Depois eu vou rodar aqui considerações finais, tá? Bernardo, fica à vontade para dar algum exemplo legal aí que você tenha, que possa trazer de alguma startup que hoje está no portfólio da Eneva e que você viu nascer ou que de alguma forma passou aí pelo ecossistema como um todo. Eu acho que tem um caso muito legal, que na verdade ele acaba passando, né, por todo o processo, desde CVB, CVC, tem a ver com pessoas, outras pessoas que estão nesse painel aqui que participaram, né, da construção desse case lá atrás também, né, cara, que é a Volta, né? A Volta tá aqui, tá, pessoal? A Volta tá aqui. Ela tá expondo aqui, tem uma bancada, né, com... Opa! Ali, ó. Qual o seu nome? Claudinha, olha só, convida o pessoal pro teu stand lá, tá? É isso, por favor, pessoal, visitem a Volta ali, que é um case muito legal para vocês pessoal, conhecerem. deem uma volta, né, e vejam a Volta, tá? Né? E eu acho que o legal do case da Volta, né, é uma empresa de eletromobilidade, né, com soluções que inclusive complementam soluções que outros CVCs estão, né, desenvolvendo também. E eu acho que a grande beleza desse case é que ele é um case que ele nasceu antes, inclusive, do P&D, do CVB. Ele nasceu do P&D, né? E isso mostra a importância de como que a integração, né, entre as diversas etapas da cadeia e do ecossistema, quando ela funciona bem, isso gera frutos, né? Então, a Volta é um case que nasceu de um projeto de P&D. Depois ele viveu um processo de venture building dentro da própria Eneva e hoje está recebendo investimento também, né, de CVC, e daqui a pouco, se Deus quiser, vai fazer um IPO dentro de alguns anos, né, podendo seguir, completar, fazer o ciclo completo. E eu acho que que a gente e o mais legal disso tudo é que pessoas, né, que começam a circular no ecossistema, né,
participam do projeto em diversas etapas e daqui a pouco vão poder, e a gente acha que isso cada vez facilita, vão poder fazer com que as próprias corporações façam negócio entre si através dos negócios que estão sendo gerados dentro das corporações. Então, assim, isso mostra como esse dinamismo é fundamental, né, e como isso gera negócio. Então, mostrar como essa cadeia funciona é legal para que outros empreendedores vejam esse exemplo e tentem seguir esse exemplo, né? E eu acho que aqui esse é um grande case que está funcionando muito bem, e o que a gente tenta aprender com ele é para que a gente possa depois repetir esse mesmo, né, fluxo junto a outros negócios que estão entrando no nosso pipe. Perfeito. Bernardo, já aproveita que você está com o dom da palavra e dá aqui para a gente as considerações finais ou uma mensagem final para o público. Tá. Eu acho que como considerações finais, assim, acho que principalmente para corporações, a gente sabe que a gente tem aqui startups, tem corporações, tem academia, tem diversos agentes do ecossistema, né? Mas a gente acaba falando muito aqui, pelo menos nós dois aqui, muito com a cadeira de quem está sentado na corporação. Eu acho que uma das grandes prioridades que as corporações deviam ter era entender dentro desse sistema quais são os gaps que existem para você poder encontrar os mecanismos corretos para preencher os gaps que vão fazer com que os deals para você funcionem e para que você possa então seguir, porque senão você acaba pegando bons projetos e eles morrem em algum momento, né? Você não está indo, né? Aconteceu alguma coisa aqui? Então, eu acho que entender quais são os gaps que existem nessa cadeia dos negócios que fazem sentido para você faz muita diferença, e você justamente contar com parceiros, como a própria Cidade do Papel, né? E já depois a gente paga um almoço, tá? Mas contar com parceiros que ajudam vocês muitas vezes a cobrir alguns gaps, que esse especificamente do Venture Building é um gap que muitas vezes as corporações não possuem as competências, né, dentro de casa, nem os braços, né, necessários para poder fazer esse scouting, esse building, encontrar os parceiros necessários para você pegar às vezes uma oportunidade que você encontrou. E isso acontece muito com a gente. A gente encontra boas oportunidades, mas que não estão prontas ainda. Isso é no segmento de energia, isso é comum em qualquer segmento, mas acho que no de energia é mais comum ainda. Então você encontrar esses parceiros que possam te ajudar a, de repente, transformar uma oportunidade que ainda está num estágio muito embrionário, muito imaturo, a chegar num ponto que acaba sendo aquele ponto ideal para você investir, isso é fundamental. Claro que esse é um caso, acho que isso acontece em diversos elos da cadeia, e fazer esse mapeamento da maneira correta para conseguir então criar esse pipe, esse deal flow, né, de forma constante e sólida para você, é um dos desafios que a gente tem que estar sempre observando. Perfeito, legal, Bernardo, obrigado. Considerações finais, Armando, para você poder posicionar para a gente aí. Maravilha. Primeiro, Mandarino, quero agradecer o convite. Estar numa banca tão de alto nível aqui com esses caras aqui é uma oportunidade incrível. Dizer a eles que eles precisam, a gente tem, então a gente precisa conversar mais. A gente está falando pouco, né? A gente está precisando falar mais. E para as startups também procurarem a gente. É uma missão, né, Mandarino? Somos believers, né? A gente acredita nas startups e sabe o poder de revolução e de impacto que ela pode gerar. E é uma honra estar fazendo tudo que a gente está fazendo aqui. Está indo muito bacana mesmo. Obrigado. Obrigado, Armando. Pompeu, obrigado. Por favor, trazer aí para a gente suas considerações finais. Obrigado, Mandarino. Uma honra aí. Tenho bastante orgulho também de ter passado aí pela história da Volta. Acho que um case incrível aí no mercado. E eu acho que a consideração final que eu deixaria para as startups aqui estuda a corporação. A gente estuda muito vocês. Então, para eu fechar um negócio como startup, eu vou estudar quem são os empreendedores, eu vou estudar quais são os contratos que ela já fez, eu vou estudar como é que ela está relacionada no ecossistema. Então estudem as corporações, porque quanto mais vocês adaptarem o pitch de vocês para a dor da corporação, maior é a nossa chance de criar uma empatia maior, de se destacar entre todas que passaram pelos nossos formatos de relacionamento. E vou dar um outro case, que eu acabei de ver ali na plateia, que tem uma startup que me propôs uma POC de R$800 mil. E eu falei, volta para a prancheta, me propõe uma POC menor e que a gente vai fechar negócio. Então, às vezes, é entrar o grande desafio. E depois que você entra, você gera valor,
você sinergiza culturalmente e aí tem toda a chance de crescer em conjunto com a gente. Então, essas duas dicas finais e agradecer todo mundo que está aqui presente e obrigado pelo convite novamente. Eu que super agradeço aí, um super painel, acho que a gente teve a oportunidade de aprender bastante aqui sobre como, né, a Venture Builder, né, e o Venture Capital, né, o Corporate Venture Capital e o Corporate Venture Builder podem, né, de alguma forma ajudar e complementam, né, ao auxílio dentro do ambiente empreendedor e quanto, né, é fundamental, talvez o maior insumo, né, desse processo como um todo são os empreendedores, né? Então a gente fala muito isso, né, o time aqui, eu posso falar, né, que esse grupo aqui empatiza demais com os empreendedores, né, porque já viveram essas experiências empreendendo ou de alguma forma estão muito próximos dos empreendedores já há muitos anos. Então acho que isso é um ponto crítico, fundamental e muito obrigado por todos. E obviamente normalmente que eu falo, por favor, diga lá. Não, só uma coisinha aqui, quando chegarem te oferecer uma pocket de 800 mil, não manda pra prancheta, manda pro Venture Builder. Lá a gente ajuda ele. Fala, não é assim, vem cá. Esse aqui tá demais. Esse cara é bom, né, pô? Tem que ser, né? Tem que vender, né, cara? Tem que vender, pô. A gente combinou. Mas empreendedor super coachable e a gente está aí prestes a trazer uma inovação para o mercado juntos. Fantástico. Bom, pessoal, mais uma vez, super obrigado. Quem gostou, obviamente, né? Palmas. Obrigado. E nós vamos ter agora um próximo painel. A gente vai tirar foto agora aqui para finalizar esse painel. Nós estamos super dentro do prazo, do horário. Nós já estamos com o próximo painel aqui já super organizado. Para vocês terem uma ideia, esse painel eu falo que está... Para quem quer saber e conhecer, entender sobre regulação no setor de energia, esse é o painel, diria para vocês. Só para vocês terem uma ideia, quem vai estar com a gente, temos Joyce Dutra, né, que vai ser a diretora, né, diretora do Centro de Estudos de Regulação e Infraestrutura da FGV. Estamos aqui com o Paulo Ganini, né, deputado federal que vai estar falando aqui. Paulo Ganini foi uma pessoa que atuou de forma, e atua, né, de forma intensa. Fala, Garinha, muito bom te ver aqui na parte de regulação, principalmente de startups. É um cara que foi tenaz aí nesse processo. Luiz Laércio, diretor de regulação da Eletrobras, e Ana Carla Pet, diretora regulatória da Comerc. Então a gente vai ter a oportunidade de estar um pessoal extremamente qualificado para trazer aqui um pouco, né? A gente falou muito de mudança da regulação, mas a gente fica meio difícil, né? A gente conseguir saber aqui o que tangibiliza. Às vezes são muitos números, PL tal, o que está acontecendo, o que impacta, como impacta, o que muda. Então acho que vai ser muito interessante também para os empreendedores que querem pensar em uma nova solução poderem estar aqui, tá bom? Então fiquem aqui, aguardem, daqui a 5 minutinhos iniciamos esse novo painel. Muito obrigado, pessoal.